Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma aula lá do capítulo 3º, que é um dos capítulos mais importantes que nós temos para o estudo de legislação de trânsito, com certeza, sem medo de ser feliz em afirmar que o capítulo 3º é o campeão de questões de prova de concurso. Por quê? Porque aqui irão ditar as normas gerais de circulação e conduta, claro, né? Se você desrespeitar uma norma dessa, você vai cair lá nas infrações, por exemplo, né? E dada a importância desse capítulo, resolvi aí montar a estratégia de falar cada aula de um assunto específico. Por exemplo, esta aula nós iremos trabalhar aí o tema-chave, né, principal, assim vou dizer, operação de carga e descarga, previsto no artigo 47 e 48 do CTB, ok? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos começar essa aula. Artigo 47, preste muita atenção nessa aula, mas muita atenção mesmo, porque tem umas pegadinhas aqui que pode tentar confundir você. Quando proibido o estacionamento na via, tá? Ó, quando proibido o estacionamento na via. Quando falamos que é proibido o estacionamento na via, nós estamos nos referindo qual sinalização, qual placa? Essa aqui, né? Então, olha aí, quando proibido o estacionamento, ó, proibido estacionar. Essa placa aqui, ela sinaliza a seguinte informação, né? É proibido estacionar, mas você pode efetuar a famosa parada. Ótimo, né? Ó, a parada deverá se restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros. Vem comigo. Então é o seguinte, o que acontece? Enquanto você tiver, né, você está com passageiro, você está, por exemplo, você está com as suas crianças no carro, você vai levar as suas crianças na escola, né? E aí você vai ter que fazer o desembarque, né? Aí na frente da escola você encontra com uma placa dessa. O que significa essa placa? Você não pode estacionar, mas você pode o quê? Parar. Você pode efetuar uma parada para o embarque e desembarque de passageiros, tá? Esta regra aqui, muita atenção, é para passageiros. Para mercadorias, a gente vai falar daqui a pouco, no parágrafo único, ok? Então é o seguinte, o que está colocando aqui? Está colocando uma regra. Para a parada, você tem que ter essa placa aqui, tá? De proibido estacionamento. Deverá restringir ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, o legislador falou do tempo, então vapt-vupt, né? É o tempo indispensável, desembarque e o quê? Porque aí, qual que é a ideia? Você fez a parada, desembarcou, embarcou, tchau, vem outro e assim por diante para o fluxo da fluxo, né? Critérios, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então está aqui para vocês, né? Então você está aí colocando o dispositivo. Ou seja, né? Você pode fazer esse embarque e desembarque, né? Nessa situação, na placa de paradas, né? Ou na placa de estacionamento. Professor, por que é importante? Isso aqui é importante. Então, embarque e desembarque, você pode ocorrer tanto na placa, tanto na situação de parada, quanto de estacionamento. Professor, o que vai diferenciar uma da outra? O tempo. Vem comigo, vamos ler o anexo único, né? A imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de pessoas, né? Então aí para você, ou seja, transitória. O estacionamento, imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, no estacionamento, tá? Você vai desembarcar, fechar o carro e vai embora, né? Então a diferença entre uma é o tempo. Bacana? Então esta é a regra para passageiros, né? Então o embarque ou desembarque de passageiros, em via de regra, pode ocorrer tanto em situação de estacionamento, esta placa, quanto a situação de parada, né? Agora, se você estiver, né, numa situação com essa placa aqui, tá? Essa placa aqui, ó, ok? Significa dizer o quê? Significa dizer que você não pode estacionar e não pode parar também, né? É proibido. Então, nessa situação, você não poderá, ok? Você não poderá fazer o embarque ou desembarque de passageiros. Tudo bem. Bacana, entenderam? Fechou, tá. Agora, né, em relação a mercadorias, né?
ou seja, operação de carga e descarga. Só por outra informação importante para vocês, né? Para pessoas, a gente chama o quê? Embarque e desembarque. São pessoas, né? Passageiros, né? Agora, quando você transporta mercadorias no veículo, né? Como é que você fala? Operação de carga ou descarga de mercadorias, né? Então vem comigo aqui, parágrafo único, né? Parágrafo único. A operação de carga ou descarga, tá? Operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade de circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Tá? Ou seja, operação de carga e descarga de mercadorias é considerada estacionamento. Moral da história. O entendimento aqui do parágrafo único do artigo 47. Significa dizer o seguinte, que você está lá, você é motorista do caminhão da Coca-Cola, né? Esse motorista do caminhão da Coca dá muito dor de cabeça, né? Então o cara é o seguinte, o cara vai ter que fazer uma operação de carga e descarga do caminhão de Coca, né? É o seguinte, ele poderá fazer essa operação, tá, de carga e descarga nas vias onde o órgão, por exemplo, municipal de trânsito fez a devida sinalização e colocou ou essa placa de parada ou essa placa de estacionamento. Qual que é que está se referindo aqui? Está se referindo a essa aqui. Olha aí, ao estacionamento. Entenderam, gente? Ou seja, o artigo 47 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tratou a situação de pessoas diferente da situação de mercadorias. No seu caput do artigo 47, ele fala, né, na situação de parada, ou seja, essa placa aqui, onde não é proibido estacionar. Não é proibido estacionar, mas é permitido o quê? Mas é permitido você parar e fazer o desembarque e embarque de pessoas. Bacana, né? Aí o legislador, lá no parágrafo único, ele falou, opa, para aí, tá? Nas situações de carga e descarga, só pode ocorrer aonde, né, um exemplo, município, né, o órgão lá, o órgão executivo, o órgão rodoviário do município fez a devida sinalização da via e onde ele está permitindo uma aplicação dessa placa que é proibido estacionamento. Isso que está escrito aqui, né? Ah, professor, tudo bem, mas por que tanto mistério, cara? Porque isso aqui é um assunto muito delicado, né? Nós já estudamos isso aqui. Tá? Lá atrás, né, nós já estudamos lá atrás, eu não aprofundei lá atrás esse assunto de forma de propósito para a gente aprofundar nesta aula específica de operação de carga e descarga, também desembarque e embarque de pessoas, né? Nós vimos lá, quando a gente falou na sinalização, tá? Lá no artigo 40, que é o seguinte, ó, o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Uma grandiosa aula essa aqui, né? Ele é sinalização, luzes, né? Vem comigo aqui, né? O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado, a fins de embarque ou desembarque. Vão comigo. Embarque ou desembarque. Está se referindo aqui a pessoas. Olha aí. Tá? De passageiros e carga e descarga. Aqui está se referindo a mercadorias. Fechou, né? Ok. No artigo 47, no caput, 47 caput, ele diz que, olha só, né, o embarque e o desembarque das pessoas, ela se dá-se-á através de parada. Ou seja, né, nessas duas situações aqui, né, parada ou estacionamento. Ok? Claro, isso aí pode estacionar, desembarcar as pessoas, você pega e sai com o seu carro. Aqui, né? Aqui, está falando o quê? Mercadorias. Só que na mercadorias aqui, tá? No artigo 40, desculpa, artigo 47, parágrafo único, ele fala claramente em situações de estacionamento. Tá? E
aqui no artigo 40, inciso 8º, ele fala em situações de parada. Só que aí ele fala, né, parada, se à noite vai ter que ligar a luz de posição, né? E aí, professor? Cara, uma baita contradição, né? Uma baita contradição, né? E aí, esse assunto aqui não é um assunto de agora, é um assunto já antigo, tá? Toda vez que eu vou gravar um curso bem especial de trânsito, dar uma aula de trânsito, eu gosto, além de revisar todo o meu conteúdo, eu gosto de fazer uma pesquisa do que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, sobre o assunto. Fiz uma pesquisa detalhada, né? O que acontece? Claro, isso aqui é uma incoerência, né? Isso aqui é a primeira grande incoerência que nós identificamos no Código de Trânsito. Ora, como que lá no artigo 47, parágrafo único, ele fala em estacionamento, tá? E aqui, no 40, inciso 7º, ele vem falar em parada. Aí, fazendo uma pesquisa, pesquisando os códigos de trânsito anteriores, né, nós identificamos o seguinte, que nos antigos códigos de trânsito, né, o artigo 47, parágrafo único, ele falava também de parada. Ele se referia também de parada, né, parada do veículo no sentido de carga e descarga de mercadorias, né. E aí, fazendo uma pesquisa também aí dos outros nossos grandes mestres aí de trânsito no Brasil afora, é unânime o pessoal falar o seguinte, que eles acham, né, que houve o quê? Um erro aí, tá? Um erro aí do legislador, tá? Houve um erro do legislador. Então, o grupo aí, eles entenderam o seguinte, que houve um erro do legislador e lá no artigo 47, parágrafo único, ele se referia em quem? Em estacionamento, né? Aliás, em parada, não estacionamento, né? Então tá aí para vocês aí essa grande contradição, né? Bacana, então, o artigo 47, parágrafo único, ele fala que a carga e descargas de mercadoria só pode ocorrer onde você tiver uma placa de permitido estacionamento, tá? Aquela placa ali, tá? O restante ele vai falar o quê? Em parada, né? Em parada. Então aí uma grande contradição, né? Ah, professor, então aí. E agora, professor? Agora, orientação para a prova. Vou falar bem devagar para vocês entenderem o seguinte. Se no comando da questão o cara se referiu ao 47, rapaz, parágrafo único, né, 47 parágrafo único, você vai mandar o quê? Estacionamento. Tá? Se ele não se referir ao 47 parágrafo único, se referir, por exemplo, ao 40 parágrafo, inciso 7º, você vai falar o quê? Placa de parada, proibido estacionar. É proibido estacionar, mas é permitido a parada, né? Então tá aí para vocês essa contradição. E aí eu fui buscar também no próprio Código de Trânsito o quê? Como é que esse assunto é tratado também, né? Vamos lá no anexo único. No anexo único tem lá uma nomenclatura sobre a operação de carga e descarga. O que diz lá no anexo único? Diz o seguinte: imobilização do veículo por tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, tá? Na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente para a circunscrição da via, né? Então ele fala assim, competente para a circunscrição, então, por exemplo, o órgão municipal que vai definir, não, este ponto aqui vai ser um ponto de parada, esse aqui vai ser um ponto de estacionamento. Aí ele vem, ó, imobilização do veículo em tempo estritamente necessário, ó, estritamente ao necessário, ó, tempo estritamente ao necessário. Tempo ao estritamente necessário, a gente se reporta, né, a essa placa aqui, né, essa placa aqui, que é a placa de proibido estacionar, permitido a parada. É a placa da famosa parada, né? Então tá aí para vocês. Agora eu falo, cara, por que o cara faz isso, né? Esse código, a Lei 9.503 de 97, eu acho que foi a legislação mais alterada de todos os tempos aí, após a Constituição de 88. Por que não colocaram lá um artiguinho para corrigir esse negócio de interpretação, para facilitar até os entendimentos, né? Então, eu entendo aqui que é uma situação de parada, bacana? Então existe essa incoerência aí, tá? O pessoal acha, né, que ali foi um pequeno erro, né, um errozinho formal, não um erro de conteúdo, que o cara queria colocar parada e ele colocou estacionamento. Tá? É claro que aqui o Código de Trânsito tem uma interpretação bastante complexa, né? Esse aqui é um assunto bastante complexo, um assunto aqui que requer
do professor e, claro, do aluno também, bastante dedicação e bastante atenção nos fatos. Bacana? Então, pronto, operação de carga e descarga. É bom que vocês não vão mais esquecer esse assunto. Vamos continuar. Artigo 48, né? Artigo 48, que tem 3 parágrafos, a gente vai falar o quê? Ele vai falar das situações, como é que esse veículo vai se portar, né? Nas paradas, as operações de carga e descarga, olha aí, nas paradas, né? Ó, operações de cargas e descargas, né? Ou seja, mais uma vez, reforçando que a carga e descarga pode sim ocorrer com as placas de parada, né? Aí, ó. E nos estacionamentos, né? Nos estacionamentos, olha aí, nas paradas e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo. Ó, no sentido do fluxo, né? E agora, professor? Agora eu vou colocar um desenho aqui, vou fazer 2 desenhos aqui, ó. Tá? Eu vou fazer 2 desenhos, porque eu já vou aproveitar, tá? E já vou explicar para vocês aqui, ó, o artigo 48, parágrafo 3º, ok? Artigo 48, parágrafo 3º ou parágrafo 2º, né? Então ele fala, ó, nas paradas, operações de carga ou descarga, e nos estacionamentos, bacana, né? O veículo deverá se posicionar no sentido do fluxo. Primeira consideração, ó, primeiro, ó, sentido do fluxo, tá aqui, pronto, né? 2, paralelo ao bordo da pista de rolamento. Opa, paralelo ao bordo tá aqui, ó, paralelo é assim, ok? Paralelo é assim, ó, aqui o guidãozinho do carro aqui, né? O volante, né? E finalmente, junto à guia da calçada, aqui, ó, meio fio. Tá aí, pronto, né? Admitidas exceções devidamente sinalizadas. Então, isso aqui é o professor, por que está explicando isso? Que lá na frente, né, a gente vai dizer o seguinte, ó, aqui vai ter uma situação, né? Que aqui, ó, que vai ser o quê? O tal do perpendicular, no caso de moto. Aí. Então a moto, né, a parada da moto, ela deverá ficar sempre na perpendicular, tá? Perpendicular. Então veículos sempre o quê? Seguindo o fluxo, claro, né, em sentido paralelo, tá? Esse paralelo aqui, ó, deveria estar em vermelhinho, marca esse cara aí, paralelo, porque o examinador vai bater dura, paralelo nesse sentido, né, o paralelo. Ó, quando a gente fala perpendicular, é 90 graus. Você faz 90 graus aqui, ó, tá? Você faz 90 graus aqui, tá certo? Você faz 90 graus aqui. Bacana? Fechou, né? Ótimo, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 1º do artigo 48. Nas vias providas de acostamento, ó, nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados, ó, parados, provisória, estacionados, ou em operação de carga ou descarga, deverão estar situados fora da pista de rolamento. Faz sentido. Então, se tem acostamento, vai todo mundo para o acostamento. É uma das funções do acostamento, é atender essas situações, né? Vem comigo. Parágrafo 2º, né? Aí, o parágrafo 2º já é o caso da moto, do tal do perpendicular que eu expliquei no slide anterior. O estacionamento dos veículos motorizados de 2 rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo se houver sinalização que determine a outra condição. Então aí já expliquei moto, né? Então esse aqui, ó, rodas, né? De 2 rodas, né? Motorizado de 2 rodas será o que? Perpendicular. Por isso que os motoqueiros colocam os carros tudo assim, né? E para que isso? Para otimizar o espaço, né? Um menor, né? Bem comigo. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou aqueles regulados por sinalização específica. Bacana, né? Então pronto, é isso que nós tínhamos para a aula de hoje, né? E agora, professor, agora a gente vai fazer algumas questões para fixar o conteúdo. Vem comigo. Uma prefeitura qualquer, IBFC 2018, cargo de técnico. Complete a lacuna da questão de acordo com a alternativa correta de cada questão. Artigo 40, né? Olha aí, artigo 40, ele fala do quê? Fala da sinalização. Determina que o condutor manterá acesas à noite, tá, as luzes de posição,
quando os veículos estiver parado para fins de embarque e desembarque, ó, parado, né? Embarque de passageiros e de quê? Passageiros e carga e descarga. Isso aqui é o artigo 40, inciso 7º, e o seu inciso 7º. Então, a alternativa correta, ó, é a letra D, carga ou descarga de mercadoria. Questão fácil demais, ok? Vamos continuar. Professor Luiz Antônio, significa que é uma questão de minha autoria aí. O estacionamento dos veículos motorizados de 2 rodas será feito em posição perpendicular, ok, né? A guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição, né? Então aqui está a via, esse aqui é o sentido, né? Então você tem uma moto aqui, ó. Tá? Você tem uma motinha aqui. Então ela vai ser o quê? Perpendicular. Exatamente é isso. Ou seja, está correta essa alternativa. Isso aqui está previsto no artigo 48, parágrafo 2º da lei, né? Ótimo, né? Professor Luiz Antônio, né? Nas paradas e operações de carga e descargas e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido contrário ao do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas, né? Essa aqui é uma questão que tem como fundamentação o quê? O artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro. Está errado. Por quê, professor? Por causa só dessa palavra aqui, ó, contrário, né? Não é contrário, vai sentir o fluxo normal, né? O sentido do fluxo, não é ao contrário. Então, o gabarito está errado essa questão. Ótimo, né? Bacana, né? Ok, vem comigo, né? Encerramento dessa grande aula, mais uma aula nossa aqui. Embarque, desembarque, carga, descarga, tem aquela situação toda, mas aí eu acredito que você não vai errar porque você entendeu o que eu quis dizer. Não tema o fracasso. Tenha medo, sim, de não lutar por aquilo que acredita. Exatamente, né, cara? Então, cara, vai lá, faz o concurso, cara. Ah, não vou passar, cara, não tema o fracasso, tá? Se você for pensar assim, você não faz nada na sua vida, né? O que você tem que pensar é o seguinte, em tentar, como que eu vou conseguir, né? Você tem que acreditar. Eu sempre falo que eu observo que as pessoas sempre têm, a maioria das pessoas tem uma autoestima bastante reduzida, baixa, né? E aí ela não acredita em si mesma. Se você não acredita em si mesmo, como é que você vai conseguir aí, tá certo, a caminhar? Bacana? Ok, forte abraço, tchau, tchau. Fique com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais
resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.